É definitivamente difícil, mas eu sei que ela não estará aqui para sempre. A gravidez pode muitas vezes nos surpreender com reviravoltas extraordinárias que redefinem o que pensávamos ser possível. Algumas dessas jornadas foram cheias de avisos e cautela de profissionais médicos, onde os pais foram alertados a não terem filhos, mas eles não deram ouvidos. Contra todas as probabilidades, esses pais perseveraram, e os resultados foram nada menos que notáveis. Junte-se a nós enquanto exploramos 15 dos nascimentos mais incomuns do mundo. 15 libras Harper é o maior bebê nascido aqui no Arnott, de acordo com seus registros dos últimos 30 anos. Número 15. 75 dias de trabalho de parto. Estar grávida de trigêmeos e suportar 75 dias de trabalho de parto, deitada em um ângulo inclinado, é um inferno. Mas essa foi a incrível jornada de Joana em 2012. Seu trabalho de parto começou prematuramente com 21 semanas, levando ao nascimento antecipado de seu primeiro bebê, que infelizmente não conseguiu sobreviver. Ambos os bebês restantes também corriam risco, levando os médicos a intervir e atrasar o parto. Eles administraram medicação para parar as contrações e aconselharam Joana a deitar-se em uma cama inclinada a um ângulo de 30 graus. Para reduzir ainda mais o risco de contrações, ela precisou manter os pés elevados, ficando nessa posição por 2 meses e meio, cansativos. A determinação e força de Joana durante esse período desafiador foram verdadeiramente notáveis. Seus esforços incansáveis deram frutos quando ela finalmente deu à luz 2 bebês saudáveis, uma menina chamada Iga e um menino chamado Ignácia. Os nascimentos ocorreram por cesariana em uma clínica neonatal na Polônia, com cada bebê pesando pouco menos que 4 libras. Esta jornada milagrosa é prova do amor profundo de uma mãe e de sua determinação inabalável diante da adversidade. A resiliência e perseverança de Joana mostraram o poder da determinação de uma mãe para desafiar as probabilidades e superar enormes desafios para o bem-estar de seus filhos. Nascimentos prematuros, especialmente em gestações múltiplas como trigêmeos, vêm com riscos aumentados, tanto para os bebês quanto para a mãe. Bebês nascidos prematuramente muitas vezes precisam de cuidados médicos intensivos devido a seus órgãos e sistemas subdesenvolvidos. No entanto, intervenções médicas e avanços nos cuidados neonatais melhoraram significativamente os resultados para bebês prematuros, aumentando suas chances de sobrevivência e desenvolvimento saudável. A incrível história da prolongada fase de trabalho de parto de Joana e o subsequente nascimento bem-sucedido de seus gêmeos destaca os incríveis avanços na ciência médica, particularmente no gerenciamento de gestações de alto risco e no cuidado de bebês prematuros. A resiliência demonstrada por Joana e seus recém-nascidos é um testemunho da capacidade do espírito humano de triunfar sobre desafios assustadores. Número 14. Feto dentro de um feto. Este recém-nascido na Nicarágua carregava seu irmão gêmeo dentro do corpo sem nem saber. É uma história bastante surpreendente que veio à tona em 2023. Esta revelação surpreendente descobriu que o gêmeo saudável tinha um gêmeo incompletamente formado, preso à parte inferior do seu corpo. Mas não era apenas uma massa, tinha partes do corpo também. Esta condição extremamente rara é chamada de fetus in fetu. Esta condição inédita foi descoberta através de um ultrassom, lançando luz sobre uma anomalia médica que exigiu uma equipe multidisciplinar de especialistas, incluindo neurocirurgiões, anestesiologistas, cirurgiões plásticos, ortopedistas e cirurgiões pediátricos. Trabalhando juntos, eles realizaram uma intervenção cirúrgica complexa quando o bebê tinha apenas 26 dias de vida. Após uma operação bem-sucedida e 26 dias na unidade de terapia intensiva neonatal, o recém-nascido recebeu alta. Mãe e bebê estão seguros e saudáveis. A complexidade e singularidade deste caso médico enfatizam as incríveis complexidades do desenvolvimento humano. Feto dentro de feto é uma condição excepcionalmente rara, ocorrendo em aproximadamente 1 em cada 500 mil nascimentos, tornando-se uma anomalia extraordinária no campo da ciência médica. Isso ocorre quando um feto fica preso dentro de seu gêmeo durante o desenvolvimento inicial. Em vez de se desenvolver separadamente, o gêmeo parcialmente formado permanece dentro do corpo do gêmeo sobrevivente, frequentemente manifestando-se como uma massa contendo tecidos que se assemelham aos de um feto. É uma ocorrência extraordinária que desafia nossa compreensão do desenvolvimento embrionário e das complexidades envolvidas em gestações gemelares. Número 13. Trigêmeas siamesas abandonadas. A entrada de Maci, Maylene e Mackenzie no mundo foi uma história e tanto, e tudo começou com uma reviravolta surpreendente.
Essas trigêmeas tiveram uma chegada realmente não convencional. Os médicos descobriram que Macy e Mackenzie nasceram unidas, compartilhando ossos da pelve e uma terceira perna, enquanto Mylene nasceu separada de suas irmãs. Imagine o choque e os desafios enfrentados por esses irmãos recém-nascidos que lutam com uma condição tão rara. A jornada dos bebês tomou um rumo inesperado logo após o nascimento, quando seus pais biológicos, lidando com sérios problemas de drogas, não puderam cuidar de seus 3 preciosos filhos. Assim, as meninas se encontraram em um lar adotivo, onde seu futuro era incerto, especialmente para Macy e Mackenzie. Mas em meio à incerteza, sua emocionante história ressoou globalmente. Darla e Jeff Garrison, um casal incrivelmente compassivo dos Estados Unidos, entraram em cena. Quando essas garotinhas precisavam de um lar amoroso mais do que nunca, os Garrisons intervieram. Seus corações estavam completamente abertos à necessidade urgente de um ambiente acolhedor, e eles fizeram acontecer. Após uma série de operações desafiadoras, o processo de adoção começou. Logo, Macy e Mackenzie estavam avançando com próteses nas pernas, marcando o início de uma jornada incrível, cheia de crescimento, determinação e muito amor. Hoje, essas meninas estão vivendo a vida ao máximo. Escola, aulas de arte e até equitação fazem parte da incrível aventura de Mackenzie, Mylene e Macy. A história deles é prova de resiliência e do poder do amor e da determinação. Número 12. O bebê mais pesado. Joy Buckley, uma mãe de 31 anos, tinha a sensação de que seu pequeno seria grande. Mas quando sua filha Harper finalmente chegou, ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Harper pesou incríveis 15 libras e 5 onças, um recém-nascido de proporções épicas. Foi necessário não apenas um, mas 2 médicos para trazê-la ao mundo. Nas últimas semanas da gravidez de Joy, a vida não foi nada fácil. Ela teve que dormir no sofá para evitar a tarefa assustadora de subir as escadas até o quarto. Respirar se tornou um desafio. Sua bexiga parecia apertada, e o estômago tinha espaço apenas para refeições pequenas e frequentes. Com uma gravidez desafiadora de 38 semanas atrás dela, o médico deu sinal verde para uma cesariana planejada. Esperar mais não parecia necessário. O dia da entrega chegou e no centro médico de Ogden foi necessário 2 médicos, um empurrando e o outro puxando, para trazer a pequena Harper ao mundo. E lá estava ela, 2 vezes o tamanho da maioria dos recém-nascidos. Joy descreveu apropriadamente seu estado pós-parto como se tivesse sido atropelada por 2 caminhões ao mesmo tempo. Mas, em meio ao choque, a bebê Harper fez sua grande entrada, solidificando seu lugar como um dos bebês mais pesados a nascer. E mais importante, a sobreviver. O tamanho de Harper ao nascer é extremamente raro. Normalmente, recém-nascidos pesam cerca de 3 a 4 quilos. Bebês que pesam mais de 4 quilos são considerados maiores que a média, e aqueles com mais de 5 quilos são significativamente raros. Para Harper, pesar incríveis 7 quilos coloca-a em uma categoria incrivelmente rara. Sobreviver a um peso de nascimento tão baixo é uma prova da experiência da equipe médica e da resiliência da pequena Harper. Apesar do choque inicial e dos desafios enfrentados por Joy, a pequena Harper certamente roubou a cena com sua adorabilidade inegável. Sua história virou manchete e capturou corações, mostrando a incrível diversidade e singularidade encontrada no mundo do parto. Número 11. A mulher mais velha a dar à luz. Em 1962, Mangama e seu marido, Raja Rao, um casal indiano comum de uma comunidade unida, sentiam um vazio em suas vidas. Eles ansiavam por um filho para completar a família, mas a sorte não estava ao seu lado. A jornada deles para ter um bebê se estendeu por décadas, mas a alegria da paternidade permaneceu fora de alcance. Mangama, infelizmente, foi rotulada como a senhora sem filhos, um fardo pesado para ela suportar. No entanto, esses 2 eram a personificação da esperança incansável. Para Mangama e Raja, a idade era apenas um número. Eles se recusaram a desistir do sonho de se tornarem pais, apesar dos anos que passaram. Avançando rapidamente para 2019, e o inimaginável aconteceu. Aos 74 anos, Mangama, uma agricultora, surpreendeu a todos quando foi internada no hospital. Mas a surpresa não parou por aí. Ela deu à luz não uma, mas 2 meninas gêmeas, estabelecendo um recorde como a mulher mais velha a levar uma gravidez a termo. O parto foi realizado com o máximo cuidado e delicadeza através de uma cesariana, uma precaução necessária considerando sua idade. A pura alegria e excitação que inundaram os corações deste casal idoso ao receber suas meninas no mundo eram imensuráveis.
Os planos para a ampliação da família já estavam em andamento, provando que quando se trata de sonhos e determinação, não há idade certa. O caso de Mangama desafia normas convencionais e destaca os avanços na tecnologia médica e a pura determinação de alcançar o sonho de ser pai ou mãe. Embora seja uma história extraordinária, também levanta discussões sobre as considerações éticas e os riscos potenciais associados à gravidez em idade materna avançada. No entanto, é um testemunho da resiliência do espírito humano e do poder da esperança inabalável, mostrando que, às vezes, contra todas as probabilidades, milagres acontecem. Número 10. Os nonoplos. Vamos conhecer Arbi e sua esposa, Halima Sissi, um casal de Mali, na África Ocidental. A história deles se tornou uma sensação global em 2021. As pessoas ficaram maravilhadas quando a notícia se espalhou de que eles estavam esperando, não um, não dois, mas 9 bebês no Marrocos. 9 bebês de uma vez. Aqui está a história completa. Esta jornada incrível não foi fácil. A família embarcou em uma viagem do Mali para o Marrocos, em busca de cuidados médicos especializados que poderiam transformar seu sonho de iniciar uma família em realidade. Agora você pode se perguntar, é possível ter nonoplos? É um acontecimento extremamente raro, e todo mundo estava se perguntando a mesma coisa. Arbi e Halima estavam decididos. Eles foram para o Marrocos, onde uma equipe de especialistas médicos estava pronta para enfrentar esse desafio aparentemente impossível. O nascimento de novêmeos é como ganhar na loteria 1 milhão de vezes, falando medicamente. Cada um desses 9 pequenos milagres tem sua própria história única, e sua chegada ao mundo foi possível graças ao cuidado e à perícia dedicados da equipe médica. Nascimentos de nonupletos são extremamente raros, com apenas alguns casos documentados globalmente. Tais gestações carregam um enorme risco, não apenas para os bebês, mas também para a mãe. As chances de um parto bem-sucedido e a sobrevivência de todos os bebês são extremamente baixas devido a complicações associadas a gestações múltiplas, mas este foi um sucesso. A notícia do nascimento dos nonoplos se espalhou como um incêndio, tocando os corações de pessoas em todo o mundo. É uma história que ressoa porque desafia as probabilidades e mostra as incríveis capacidades da ciência médica. A dedicação e a experiência da equipe médica no Marrocos tornaram o que parecia impossível em uma realidade milagrosa, capturando a imaginação e a admiração de pessoas em todos os lugares. Gravidezes múltiplas de ordem tão rara e elevada apresentam desafios significativos em termos de saúde materna, cuidados neonatais e as complexidades envolvidas em garantir o bem-estar de todos os bebês. É um testemunho da perseverança humana, das maravilhas dos avanços médicos e da esperança de que, mesmo nas circunstâncias mais extraordinárias, milagres podem acontecer. Número 9. O bebê de 2 caras. Nazari, uma futura mãe, aguardava ansiosamente a chegada de seu filho, assim como qualquer mãe expectante. Durante toda a sua gravidez, tudo parecia normal. Não houve preocupações sérias manifestadas pelos médicos, apenas a típica expectativa para o grande dia. Avançando rapidamente para 2018. E, finalmente, Baby Jalong fez sua grande entrada no mundo na Indonésia. Mas é aqui que as coisas ficam extraordinárias. O bebê nasceu com um par de braços, um par de pernas, e algo que fez todos pausarem. 2 rostos móveis independentes, cada um com seu próprio cérebro. Jalong era uma verdadeira raridade, um gêmeo siamês com uma condição conhecida como craniopagos ou craniopagos parasíticos, um tipo de duplicação crâniofacial. Essa condição ocorre quando os gêmeos não se separam adequadamente no útero, resultando nesse resultado impressionante. E se isso não fosse suficiente, Jalong também estava lidando com hidrocefalia, uma condição séria que causa acúmulo de líquido em seu cérebro. Imagine os desafios que isso apresentou. As rotinas habituais de bebês não se adequavam a Jalong. Ele não podia ser amamentado, então precisava ser alimentado com leite através de uma sonda. Os médicos do hospital enfrentaram um desafio incomum, contemplando uma operação de alto risco para remover um dos rostos e cérebros de Jalong. A história de Jalong é um milagre médico, lançando luz sobre os incríveis mistérios da vida e as complexidades que às vezes a acompanham. As probabilidades estavam contra esse pequeno desde o início, mas sua jornada estava longe de ser comum. Número 8. Bebê com nanismo duplo. Vamos conhecer Nathan Phillips, 34, e sua noiva Laura Whitfield, 24. A alegria deles não tinha limites quando descobriram que estavam esperando um filho. Mas a história deles tomou um rumo inesperado. Veja, tanto Nathan quanto Laura têm formas únicas de nanismo,
e havia uma preocupação de que o bebê pudesse herdar uma dose dupla da condição de Laura chamada acondroplasia, uma condição com consequências potencialmente sérias. Os médicos aconselharam Nathan e Laura a considerarem um aborto devido aos potenciais riscos envolvidos. Isso gerou uma tempestade de preocupação, levantando questões sobre o futuro. Mas aqui está o que diferencia este casal. Eles escolheram ir contra a maré. Decidiram mudar o roteiro e desafiar as probabilidades, avançando com a gravidez, apesar da incerta e assustadora situação. Avançando alguns meses, e o filho deles, bebê Nathan, fez sua grande entrada no mundo. E ele não herdou a temida condição de Laura. Em vez disso, ele deixou a comunidade médica completamente atônita ao herdar ambos os tipos de nanismo de seus pais, ganhando o carinhoso título de anão duplo. Mas as surpresas não terminaram aí. Nathan, Laura e seu pacote de alegria, chocantemente, deram as boas-vindas a um segundo bebê. Sua história fala muito sobre amor, coragem e resiliência. É um conto que ultrapassa as expectativas médicas. Sua jornada é simplesmente extraordinária, mostrando a força inabalável do espírito humano, conquistando o medo e desafiando as probabilidades. O nanismo, como a acondroplasia, é uma condição caracterizada por baixa estatura e variações nas proporções corporais. Embora a maioria das crianças nascidas de pais com nanismo herdem a condição, a gravidade pode variar. As chances de uma criança herdar ambas as formas de nanismo, como no caso de Nathan e Laura, são extremamente raras. A decisão deles de abraçar as incertezas e seguir em frente com amor e determinação é um testemunho do poder dos laços familiares e da resiliência do espírito humano diante da adversidade. Número 7. A história da cauda. Em um evento médico inovador ocorrido no Brasil em 2021, um menino nasceu com uma verdadeira cauda humana. Uma ocorrência rara no campo da ciência médica. A cauda do bebê, semelhante à de um macaco, mediu notáveis 12 centímetros. O que adicionou à peculiaridade foi uma estrutura semelhante a uma bola na extremidade da cauda, tornando tudo ainda mais surpreendente e desconcertante. Este caso único ocorreu no Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza. Quando os médicos e enfermeiros viram a cauda do bebê, ficaram espantados e surpresos com sua natureza incomum. A visão foi tão sem precedentes que eles prontamente iniciaram um relatório sobre esta condição extraordinária. De acordo com o Journal of Pediatric Surgery Case Reports, o bebê nasceu prematuramente, aproximadamente às 35 semanas de gestação. Surpreendentemente, uma ultrassonografia indicou que o rabo não estava conectado ao sistema nervoso do bebê. O que é ainda mais intrigante é que o bebê não mostrou sinais de dor ou desconforto devido à presença da cauda. Esse aspecto deixou a equipe médica perplexa e aumentou o enigma em torno dessa ocorrência rara. Uma ação rápida foi considerada necessária e a equipe médica optou por remover cirurgicamente a cauda. É um fato conhecido no desenvolvimento embrionário que todos os fetos humanos desenvolvem uma cauda entre 4 e 8 semanas de gestação. Normalmente, essa cauda é absorvida pelo corpo à medida que o feto continua a se desenvolver, tornando este caso um evento verdadeiramente excepcional e incomum. O sucesso da equipe médica em tratar cirurgicamente essa rara condição aumenta a importância desta ocorrência única. É notável que este fenômeno tenha sido documentado em apenas cerca de 40 casos em toda a história da ciência médica, destacando sua extrema raridade. Casos como estes, onde anomalias médicas desafiam a compreensão convencional, servem como um testemunho da complexidade do desenvolvimento humano e do crescimento embrionário. Número 6. Morta e nascida outra vez. Em 2013, Erica Neagrale, uma professora de inglês, enfrentou uma situação de risco de vida enquanto estava em uma sala de aula em uma escola de ensino médio em Missouri City. Com 36 semanas de gravidez, ela desmaiou e foi declarada clinicamente morta. Parecia que toda a esperança estava perdida, mas felizmente seus colegas agiram rapidamente. Eles realizaram a ressuscitação cardiopulmonar até a chegada dos paramédicos, mostrando o incrível impacto que a assistência imediata pode ter em momentos tão críticos. Mesmo no hospital, o coração de Erica havia parado. Os médicos tiveram que tomar uma decisão dolorosa de fazer o parto de sua filha, Helena, enquanto Erica estava tecnicamente falecida. Foi um momento tenso e extraordinário, um bebê entrando no mundo enquanto sua mãe lutava por sua vida. As complicações de saúde de Erica foram atribuídas a uma condição conhecida como cardiomiopatia hipertrófica, que causa um espessamento do músculo cardíaco.
É uma condição grave e muitas vezes fatal que impacta significativamente a função do coração. Em muitos casos, as pessoas não sobrevivem a tais eventos cardíacos. Milagrosamente, a equipe médica conseguiu reanimar Erika, desafiando todas as probabilidades contra ela. A bem-sucedida ressuscitação de Erika e o parto seguro de Helena foi nada menos que um milagre médico. É um testemunho dos incansáveis esforços dos profissionais médicos e da tecnologia avançada e da expertise disponíveis em situações de emergência. A cardiomiopatia hipertrófica afeta cerca de 1 em 500 pessoas no mundo todo e é um dos distúrbios genéticos do coração mais comuns. É caracterizada por um espessamento anormal do músculo cardíaco, tornando mais difícil para o coração bombear o sangue de maneira eficaz. Esta condição pode levar a uma parada cardíaca súbita, especialmente em mulheres grávidas, tornando-se uma preocupação crítica durante a gravidez. O fato de Erika ter sobrevivido a uma situação tão difícil destaca as capacidades notáveis da medicina moderna, especialmente no tratamento de gravidezes complicadas entrelaçadas com sérias crises de saúde. Antes de continuarmos, vamos deixar nossos assinantes escolherem para hoje. Ouvimos histórias recorrentes sobre pais que lutaram diretamente para salvar seus filhos durante a gravidez. Muitas vezes foram avisados para não terem filhos, mas não deram ouvidos. Os pais nesta foto são um exemplo clássico de tal cenário. Há a história da resiliência de uma mãe californiana que desafiou todas as expectativas e, como seu pequeno, emergiu como o menor sobrevivente já registrado. Também ouvimos sobre a criança com duplo nanismo, cujos pais decidiram arriscar contra todas as probabilidades. Essas histórias nos surpreendem, e embora não saibamos exatamente qual é a situação deste casal em particular e seu filho, podemos confirmar que também é nada menos que notável. Você já viu a foto desta família ou ouviu falar sobre a história deles? Conte-nos nos comentários abaixo. Número 5. A mulher mais jovem a dar à luz. Vamos voltar no tempo até 1939 e ir para uma pequena vila no Peru, onde uma menina de 5 anos chamada Lina causou bastante alvoroço. Os pais de Lina notaram um inchaço peculiar em sua barriga, pensando que era um tumor. Mas o diagnóstico dos médicos deixou todos atônitos. Não era um tumor, era algo muito mais extraordinário. Lina, com apenas 5 anos, estava grávida de 7 meses. Em 14 de maio de 1939, ela passou por uma cesariana e deu à luz a um bebê menino perfeitamente saudável, de 2 quilos e 700 gramas. Com 5 anos, 7 meses e 21 dias, Lina Medina se tornou a pessoa mais jovem na história registrada a dar à luz, marcando um marco surpreendente. Agora, aqui é onde o mistério se aprofunda. Como uma criança de 5 anos poderia engravidar? Essa questão tem intrigado mentes por décadas. Acredita-se que Lina tinha uma condição rara chamada puberdade precoce. Essa condição faz com que o corpo de uma criança amadureça para a idade adulta excepcionalmente cedo. Apesar de sua pouca idade, o corpo de Lina estava se desenvolvendo rapidamente para a idade adulta. Mas aqui está a parte fascinante. Devido à sua falta de maturidade psicológica e emocional, Lina não conseguiu fornecer informações detalhadas aos médicos ou autoridades sobre as circunstâncias que levaram à sua gravidez. Para proteger a privacidade da família, a família dela escolheu manter suas vidas longe dos holofotes, priorizando o bem-estar de seus filhos. À medida que Lina crescia, ela se tornou uma adulta realizada, mantendo-se longe dos holofotes. Seu caso continua a ser uma parte notável e intrigante da história médica, lançando luz sobre as complexidades da puberdade precoce e os casos excepcionais que desafiam nossa compreensão da biologia humana. Número 4. O menor bebê do mundo. O TikTok está repleto de vídeos de crianças pequenas tendo seus momentos hilários, desde invadir o estoque de maquiagem da mãe até criar caos na cozinha com farinha. Essas crianças trazem muita alegria ao mundo online. Falando dos pequenos, às vezes é de deixar a cabeça girando, imaginar bebês prematuros, pequenos e frágeis, conectados a máquinas e incubadoras. E depois, imaginá-los anos depois, correndo por aí com curiosidade. Uma família de Singapura viveu uma experiência além de seus pensamentos mais selvagens quando receberam sua filha em 2020, quase 4 meses antes do esperado. O bebê Hu Xuan veio ao mundo pesando apenas 210 gramas, aproximadamente o peso de uma bola de softball. Os médicos tinham poucas esperanças de sua sobrevivência devido aos seus órgãos subdesenvolvidos. Ainda assim, este pequeno guerreiro de Singapura tinha um plano diferente. Ela parecia determinada a saborear os momentos da vida. Semana a semana, mês a mês, ela desafiou todas as expectativas, surpreendendo a comunidade médica ao ficar mais forte.
Após quase um ano no hospital, seus médicos finalmente deram o sinal verde para ela ir para casa. Contra probabilidades incríveis, essa pequena lutadora deixou o hospital pesando 6,3 quilos. O que é ainda mais incrível é que ela garantiu seu lugar no Guinness Book de Recordes Mundiais como o bebê mais leve a sobreviver ao nascimento. Imagine isso, uma criança pequena que desafiou as probabilidades e inspirou todos com sua resiliência. É um indicativo da incrível força e força de vontade presente até nos menores seres. Número 3. O útero incomum. Jane Woodhead, nascida com 2 úteros e 2 colos do útero, sempre acreditou que ter um filho estava além de seu alcance. No entanto, contra todas as probabilidades, ela desafiou as expectativas médicas e deu as boas-vindas a uma filha, um verdadeiro milagre em seus olhos. Jane e seu parceiro Paul decidiram explorar a fertilização in vitro, FIV, após serem informados pelos médicos de que suas chances de conceber naturalmente eram muito baixas. No entanto, o destino tomou um rumo inesperado apenas uma semana antes de eles começarem o tratamento de fertilidade. Jane recebeu a notícia surpreendente de que estava grávida de 7 semanas. Após meses de ansiedade e passando por 17 exames, a perseverança do casal levou ao nascimento de sua filha saudável, Grace. Esta incrível jornada destaca o potencial imprevisível de nossos corpos, espelhando as fascinantes e inesperadas capacidades que possuem. A condição de Jane de ter 2 úteros, conhecida como útero de Delfo, é uma anomalia congênita rara, em que uma mulher nasce com 2 úteros separados, cada um com seu colo do útero. Esta condição ocorre durante o desenvolvimento fetal, quando os ductos de Müller, que eventualmente formam o sistema reprodutivo feminino, não se fundem completamente. Embora relativamente rara, afeta cerca de 1 em cada 3.000 mulheres no mundo. Desafios de fertilidade associados ao útero de Delfo geralmente incluem dificuldades na concepção devido à estrutura uterina alterada. No caso de Jane, a crença inicial de que a concepção poderia não ocorrer naturalmente levou ela e Paul ao caminho da fertilização in vitro, um tratamento de fertilidade que envolve a fertilização de um óvulo com esperma fora do corpo antes de implantar o embrião no útero. No entanto, a natureza tinha seu plano, pois Jane, inesperadamente, concebeu pouco antes de iniciar o tratamento de fertilidade, desafiando o prognóstico médico inicial. O nascimento de Grace é um testemunho da incrível imprevisibilidade de nossos corpos e dos mistérios que mesmo a medicina moderna pode não compreender totalmente. Da mesma forma, casos únicos de transplante destacam as incríveis habilidades da ciência médica. Transplantes de órgãos, antes considerados quase impossíveis, tornaram-se procedimentos que salvam vidas, permitindo que os pacientes recuperem a saúde e prolonguem suas vidas. Os avanços nas técnicas cirúrgicas e nos medicamentos imunossupressores tornaram os transplantes de órgãos bem-sucedidos mais alcançáveis, dando esperança a inúmeros indivíduos em todo o mundo. Número 2. O bebê de meio corpo. A agenesia sacral é uma condição que surpreendeu os médicos quando o bebê, Kenny Easterday, chegou ao mundo. Esta condição rara altera a forma como o corpo é montado. A coluna vertebral de Kenny não se desenvolveu adequadamente, criando um espaço significativo entre a pelve, as pernas e a parte superior do corpo. Mas é aqui que a história de Kenny muda. Aos apenas 6 meses de idade, seus pais tomaram a decisão ousada de optar por uma amputação de perna que mudaria sua vida para aumentar sua mobilidade. Após uma série de cirurgias, Kenny ficou com um corpo único, com seu corpo terminando na cintura. Muitos duvidaram se ele poderia lidar com essa realidade e levar uma vida normal. Mas Kenny tinha outros planos. Ele desafiou todas as expectativas. À medida que crescia, ele abraçou a vida com tanto vigor que inspirou todos ao seu redor. Imagine-o com um skate, escolhendo um caminho menos convencional ao recusar pernas protéticas. Para Kenny, a escola não era apenas sobre livros. Ele se destacou em esportes como boliche, atletismo e campo. Então veio 1988, que foi um ano significativo para Kenny. Ele levou seu espírito indomável para a Coreia do Sul para os Jogos Paralímpicos Internacionais, carregando a tocha para seu país. Sua extraordinária jornada tocou corações e até lhe garantiu um papel no filme canadense de 1988, Meu Irmãozinho, um filme que capturou sua notável história de vida. Contra todas as probabilidades, Kenny superou sua expectativa de vida inicial de apenas 21 anos. Ele se entregou ao amor, abraçou a paternidade e mostrou a imensa capacidade do espírito humano. Sua jornada continuou até que ele deixou este mundo aos 42 anos. A agenesia sacral é uma condição extremamente rara que afeta aproximadamente 1 em cada 25.000 nascimentos. Ela interrompe a formação da parte inferior da coluna e pode causar vários graus de deficiência.
A determinação de Kenny não apenas desafiou as previsões médicas, mas também serviu como um farol de esperança e inspiração para inúmeras pessoas enfrentando seus próprios desafios. Número 1. Uma família colorida. Um casal nigeriano recentemente deu as boas-vindas a uma menina em sua família. E para sua surpresa, ela tinha pele clara, olhos azuis e cabelos loiros e encaracolados. Esse detalhe inesperado pegou todos de surpresa, especialmente seus pais nigerianos, que não têm nenhuma ascendência branca conhecida. O pai ficou particularmente impressionado com a visão de sua filha recém-nascida. No entanto, o casal negou veementemente qualquer possibilidade de infidelidade. Então, o que poderia explicar esse incomum giro genético? Especialistas médicos confirmaram que o bebê não é albino. Especialistas em genética humana explicam que a cor da pele e dos olhos é influenciada por múltiplos genes. Neste caso, teoriza-se que um traço de ascendência branca no material genético de cada pai pode ter se combinado, resultando na aparência única da filha. Mas o cabelo loiro e encaracolado deixou todos perplexos. A herança genética é uma interação complexa de vários fatores. Características como cor da pele, cor dos olhos e textura do cabelo são determinadas por múltiplos genes herdados de ambos os pais. Enquanto a pele clara e os olhos azuis do bebê podem ser explicados pela combinação de genes ancestrais, a presença de cabelo loiro e encaracolado adiciona outra camada de mistério a este quebra-cabeça genético. A cor e a textura do cabelo são determinadas por genes diferentes daqueles que governam a cor da pele e dos olhos. Normalmente, cabelo loiro está associado a uma característica genética específica dominante em certas populações, como descendentes de europeus. A presença dessa cor de cabelo em um bebê com pais nigerianos que não tem nenhuma linhagem branca conhecida desafia nosso entendimento da herança genética e levanta questões sobre as complexidades envolvidas em sua composição genética. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.